a ideia é nós falarmos aqui sobre a compra de imóveis. O risco que isso gera na vida de quem compra e da família de quem compra. E uma das maiores, quer dizer, uma não, as preocupações que você, nós temos quando compramos um imóvel, qual é? Coloque aqui no chat para mim se você se sente à vontade para dividir isso com a gente também. Mas nós nos preocupamos, por exemplo, com o local onde nós vamos comprar. Se aquele imóvel, quanto é que custa aquele imóvel, ou seja, o valor do metro quadrado, a forma de pagamento desse imóvel, né? Se esse imóvel vai valorizar ou desvalorizar, se a gente tem dinheiro do bolso para tirar, ou se vamos precisar de um financiamento bancário para comprar aquele imóvel dos sonhos, né? E coisas desse tipo. Se o imóvel tem uma dívida, se ele está livre e desembaraçado, nós nos preocupamos exclusivamente com o imóvel em si, né? Com o imóvel em si e com a forma de honrar com aquela compra. Não é isso. Falem para mim aqui, conversem comigo. É isso que a maioria de nós acaba se preocupando na compra de um imóvel. E isso é natural, porque o brasileiro médio, não estou falando nem do que é muito pobre, nem daquele que é muito rico, mas o brasileiro médio, ele e pode ser um muito rico também, mas o brasileiro médio que tem patrimônio, né? A história de vida da maioria dos brasileiros é conquistar, né, um patrimônio, é trabalhar duro, dar duro demais e ganhar dinheiro e daí da compra, né, do ganho desse dinheiro, comprar, adquirir patrimônio, né? Então é natural que a gente se preocupe com isso. Bom, eu vou me preocupar com o imóvel para saber se ele está ok e vou me preocupar se eu tenho condição de pagar. E é isso que a gente se preocupa e acabou. Acabou. Só que o que acontece depois que esse imóvel está no seu nome? Você deu um duro danado, trabalhou muito, ganhou dinheiro, foi lá e comprou o imóvel no seu nome. E aí a pergunta que eu te faço, a você aqui, fale para mim no chat. Será que essa é a melhor forma de se adquirir um imóvel? Será que esse imóvel que você pesquisou antes para comprar, que você avaliou as condições dele, será que ele está seguro ao você comprar ele no seu nome? Coloque aqui para mim no chat, me ajude aqui. Vamos lá. As perguntas aqui eu vou responder, pessoal. Eu vou responder, seja aqui ou seja num outro momento, mas coloquem aqui. Coloquem aqui para mim, tá? Então, é justamente aí que mora o problema. É justamente, né, nessa situação que é o maior problema que pode advir da compra de um imóvel. Porque comprar um imóvel é excelente, mas a forma como é feito, sem um planejamento, isso pode gerar o maior prejuízo de todos e, portanto, esse pode ser o seu maior erro. E o que é pior, esse erro é oculto, esse erro não aparece agora. Ele surge depois. Ele surge depois por conta do que acontece na nossa vida depois que a gente compra um imóvel. Ou não que vai acontecer obrigatoriamente, mas que pode acontecer. Que tipo de situações são essas? E aí eu digo você, eu, qualquer pessoa, nós podemos ser surpreendidos com alguma obrigação posterior, alguma situação que gere, por exemplo, uma ação judicial nos cobrando algo depois. Nós podemos, e aí dependendo do nosso sucesso financeiro, comprar vários imóveis em nossos nomes, vários, você aí, e eu espero que você tenha tido já esse sucesso. Espero mesmo que você tenha ganho tanto dinheiro suficiente para comprar imóveis e hoje você, além de trabalhar, ganhar dinheiro com o seu trabalho, você também ganha dinheiro com os seus imóveis. Ou você já não trabalha mais, não precisa mais trabalhar e ganha dinheiro com os seus imóveis. Esses aluguéis de imóveis eles estão submetidos
arrecadação de imposto, porque sobre a locação de imóveis há necessidade de pagamento de impostos, e esses impostos podem corroer a rentabilidade desse investimento, Além disso, se você faz a compra e venda de imóveis, se você vende esses imóveis para comprar outros, você pode ter também uma alta carga tributária por conta dessa venda, e isso pode, novamente, ferir a rentabilidade desse negócio que você tem. Sem falar nos riscos e no problema que advém no dia em que você não vai estar mais aqui. Qual é o problema que acontece com toda pessoa física que tem patrimônio no seu nome, e deixa um patrimônio para herdeiros, para filhos, para qualquer herdeiros? Qual é o problema? O doloroso e caro processo de inventário. E, às vezes, um processo de inventário faz com que uma família, além de pagar altas despesas, fique presa a um processo de inventário com o patrimônio preso e, por conta disso, a vida também trancada, a vida parada por conta desse problema pós-vida, né? E hoje eu vou te mostrar aqui com exemplos reais né, como isso acontece, mas também te convidar aqui, né, a estar presente no nosso seminário, porque é lá no seminário que eu vou te mostrar a possibilidade de você evitar tudo isso. Mas para você saber como evitar isso, você tem que saber hoje aqui o erro, o problema, para que você se conscientize para não cometê-lo mais, ok? Estamos aqui comigo? Estamos aqui? Então é melhor não comprar imóveis de jeito nenhum. Comprar imóveis é bom demais, é bom. Só que temos que saber a melhor forma de fazer isso, Zeina, tá bom? Zeina, né? Acertei no nome? Vamos lá. Te adicionei ao meu água. Ida, você precisa agora, não de uma consulta minha, fica aqui comigo, receba esse conteúdo, tá bom? Depois você vai poder me contatar a hora que você quiser, mas fica aqui comigo, tá certo? Conversem comigo aqui, vamos lá. Então, gente, o que que acontece, né? Quando você compra um imóvel no seu nome, você está pensando em construir segurança patrimonial, cuidar do seu futuro, investir. Isso é o que nós, eu, você, qualquer pessoa pensa quando quer comprar um imóvel, ok? Mas colocar um imóvel no seu nome, no seu CPF, apesar de parecer algo natural, prático e mais seguro, porque não tem ninguém melhor, não há local melhor do que estar comigo, esse é o erro que ninguém te fala. Por que que ninguém te fala? Oswaldo, então não posso comprar? Não, tem que comprar. Mas por que que ninguém fala que colocar um patrimônio no seu CPF, no seu nome, é o maior erro que você comete? Porque tem muita gente que ganha com isso. Muita gente quem, né? Muita gente quem? O cartório de registro de imóveis, ele só quer saber do registro. Quanto mais ele registrar, mais ele ganha, ok? E ele cobra a sua taxa e está tudo certo. O corretor de imóveis, ele não é a dele essa. Ele não tem que estar preocupado com isso. Ele está preocupado em te vender. Ele está preocupado em vender de uma forma mais rápida e fácil e ganhar o dele. E está tudo certo, e é assim. Não é a função dele, não é a função do cartório, não é a função do corretor. O banco não te diz isso porque ele lucra de qualquer jeito, né? Ele vai vender e vai vender o crédito e vai receber por isso, e está tudo certo. E quanto mais crédito ele vender, mais ele ganha. Então, ele ganha pela venda, o corretor ganha pela venda, o cartório também ganha por cada venda. Quanto mais transferência de patrimônio existir, mais eles ganham. O Estado, da mesma forma. O Estado, da mesma forma. Quanto mais transferência de patrimônio existir, e quando eu falo Estado, eu falo União, Estados e município, não falo só o Estado, né, a questão estadual, mas falo de uma forma geral. Quanto mais transferência de patrimônio, mais imposto incide,
melhor é para o Estado. Então, vejam vocês que o ambiente que nós estamos inseridos leva a toda a população, a todos nós brasileiros, pessoas físicas, a fazer esse tipo de negócio, porque quanto mais negócio se faz, mais transferência, mais dinheiro essas pessoas, esses entes ganham. Mas quem é que pensa em você, no seu bolso, no seu patrimônio e na sua família? Porque quando você, nós compramos em nossos nomes imóveis, é para garantir que o meu futuro, o seu futuro, o futuro da sua família esteja garantido com esse patrimônio. Você quer usar esse patrimônio, garantir com que ele te garanta uma vida tranquila no futuro e que os seus filhos, os seus herdeiros, acabem recebendo esse patrimônio de forma íntegra para que a vida deles parta de um patamar superior ao que você iniciou o seu, facilitando a vida e a riqueza das próximas gerações sem desperdício para pessoas e entes que nada contribuíram para a formação do teu patrimônio. O que o cartório te ajudou com a formação do teu patrimônio? O que o corretor de imóveis, o banco, o Estado te ajudou em relação à formação do teu patrimônio? Dar esse dinheiro para essas pessoas, para esses entes, é desperdiçar o seu tempo de vida, o tempo de vida com a sua família, porque, aliás, foram eles que tiveram, né, que perder da sua companhia para você fazer dinheiro suficiente para angariar todos esses bens. Então, hoje, o cenário, o ambiente que nós estamos submetidos, ele incentiva a não nos preocuparmos com o que é nosso. E pouca gente fala disso por essa razão. Por essa razão. Mas hoje aqui você vai ficar sabendo por que é um erro você colocar um imóvel no seu CPF. Não é, e esse erro, apesar de ser um erro muito, muito importante, que pode trazer um prejuízo muito grande, ele tem solução e eu vou te mostrar como aqui, tá bem? Vamos lá. Bom, vamos ir adiante, vamos lá. Então, o que eu quero te trazer aqui? Né? O que eu quero te trazer aqui? Eu gosto muito de usar algumas falas que nós, pais, fazemos para os nossos filhos, falas dessas que nós repetimos dos nossos pais. Dos nossos pais. O que a gente já ouviu falar da mãe e do pai, né? Quem nunca ouviu? Quem nunca? Vamos lá. Cuida com quem você anda. Porque se esse alguém fizer alguma coisa de errado, você vai se prejudicar, né? Cuide as suas companhias. Cuide, porque o que aquela pessoa fizer vai respingar em você. Se a pessoa fizer algo errado, vai respingar em você. Se ela fizer algo bom, também vai respingar em você. Portanto, cuide da sua companhia. Quem aqui já ouviu isso ou já falou para os seus filhos? Essa é uma fala toda carinhosa e cuidadosa que os pais têm com os filhos. E é, eu diria, a mais pura verdade. A mais pura verdade. E, inclusive, essa fala, claro que guardadas as devidas proporções, nós também podemos aplicar no mundo jurídico em relação ao seu patrimônio. Por quê? Porque o que você faz ou deixa de fazer, isso tem repercussões sobre o seu patrimônio que você levou uma vida toda para construir. Então, se você fizer algo de errado, isso vai repercutir ou pode repercutir no teu patrimônio. Se você fizer certo, isso também pode repercutir para os teus bens. E quem é que anda com você? A sua família, os seus filhos, as pessoas que você ama. E por que isso acontece no mundo jurídico? Por que isso acontece no mundo jurídico? E por que ter um imóvel no seu CPF constitui um risco direto para os seus bens e para a sua família? Porque o direito brasileiro estabelece que nós, pessoas físicas,
nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E quem, né, aquilo que nós temos, o nosso patrimônio, pode ser responsabilizado a pagar eventual obrigação que nós tenhamos por conta de erros que cometemos e receber benefícios de acertos que também podemos realizar. Então, por exemplo, considerando que nem eu, né, errar é humano, considerando que errar é humano e qualquer um de nós pode estar submetido a um erro e, portanto, a gerar um prejuízo a alguém, qualquer um de nós hoje, no Brasil, e especialmente no Brasil, né? Vamos combinar, em dias atuais, onde estamos submetidos a uma insegurança jurídica total, né? A uma série de incertezas, não só jurídicas, mas econômicas, qualquer um de nós pode cometer um erro e estar sujeito a uma ação judicial, por exemplo. A uma ação judicial ou uma ação judicial trabalhista. Se você é empresário, então nem se fala, né? Você é empresário, você que é profissional liberal, médico, arquiteto, engenheiro, advogado, qualquer um de nós pode estar sujeito a uma ação judicial. E a depender do nosso estilo de vida, do que a gente faz para ganhar a vida, nós podemos estar ainda mais sujeitos ao risco de uma ação judicial, trabalhista, fiscal, tributária. Bom, e por conta desse tipo de situação, o nosso patrimônio pode ser chamado a ser responsabilizado por uma dívida decorrente de uma condenação de uma ação judicial como essa. Oswaldo, eu não sou empresário, não tenho risco. Não, você tem risco sim, porque você pode cometer um erro e causar um prejuízo para alguém, até mesmo batendo o seu carro no outro. Então, umas pessoas têm mais riscos, outras têm menos. O empresário tem muito mais, o produtor rural tem muito mais, e eu enalteço essas duas, né, as pessoas que exercem essas duas atividades, porque eles realmente carregam esse país, eles geram muita riqueza, e eu gosto sempre de deixar isso registrado aqui. Mas essas pessoas, toda e qualquer pessoa, está sujeito a ter uma ação judicial, a ser condenado numa ação judicial por algum equívoco que cometeu e o seu patrimônio ser chamado à responsabilização para pagar essa condenação. E esse bem pode ser penhorado. Imagina só se esse bem foi comprado com muito esforço. Como é que você vai ficar se esse bem que você tanto deu duro para construir, esse patrimônio, seja 1, 2, 3, 10 imóveis, não importa. Você vai ficar satisfeito por um único erro que esse patrimônio esteja submetido a isso? Porque é isso que pode acontecer. Então, apesar de você, quando comprou esse bem, você ter tomado todo o cuidado do mundo, ter trabalhado tanto para pagar, uma situação, um risco que você não imaginava qual é, pode levar à perda desse patrimônio. Pode levar à perda desse patrimônio, único, né, por uma única razão, pelo fato de você ter comprado ele no seu CPF. Né? É como, eu diria assim, é como você construir um castelo, você se preocupou em construir um castelo para proteger o que é seu, para proteger o seu futuro, mas não criar nenhuma proteção, nenhuma muralha nesse castelo. É um castelo sem muralha, sem portões, um castelo sujeito a ser derrubado. Né? Sem uma estrutura jurídica adequada, seu patrimônio no seu CPF hoje está exposto. Está exposto porque ele pode ser chamado à responsabilidade por conta de obrigações que você pode vir a ter. Né? Então, se você, né, tem o seu patrimônio no seu CPF, você inclusive mistura, né, com tudo que você faz. Então, o que você ganha na sua atividade profissional acaba misturando com o seu patrimônio, e um erro na sua atividade profissional pode levar tudo à ruína. Uma única tempestade pode arrastar tudo que você demorou anos para construir. Né? E isso eu estou falando de toda e qualquer pessoa na vida, no Brasil, está submetido. E eu ainda gostaria de dizer mais. Eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas que têm mais imóveis e que ganham dinheiro investindo em imóveis.
que acreditam que ter esses bens no seu CPF é o melhor caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, que tem bem. Aliás, quem aqui, se sentir à vontade, ganha, tem negócios com imóveis. Não vamos ganhar, não vamos falar o termo ganhar dinheiro, mas quem aqui tem negócios com imóveis? Me diz aqui, eu, ou sim, ou conhece alguém que tenha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas, na maioria das vezes, fazem isso no seu CPF. Por quê? Porque compram um imóvel no seu CPF e acabam alugando esses imóveis no seu CPF. Então, eu tenho pessoas aqui, e aqui eu não sei, eu lembro só de uma das nossas amigas aqui que falou que é de São José dos Campos. Mas tem muitas pessoas que nos assistem e que são, por exemplo, de locais, de cidades turísticas, e que compram muitos imóveis, compram terrenos, constroem pousadas, constroem imóveis para locação e acabam fazendo tudo isso no CPF. Tudo isso no CPF. E um aluguel no CPF hoje, ele está sujeito a imposto de renda. Imposto esse que, dependendo do volume de dinheiro, ele pode tomar 27,5% da receita desses aluguéis. Você que tem imóveis de locação e tem outras receitas, essas receitas se somam e você pode pagar quase 1/3 da renda desse aluguel ou da renda que você recebe pode ser destinada para você pagar imposto de renda. Eu não sei vocês, não sei você aqui. Eu acho muito caro, mas muito dinheiro. Quase 27,5% é muito dinheiro, muito dinheiro. Você já constrói, já paga imposto para ganhar o dinheiro antes de comprar o imóvel, né? Você paga o imposto quando compra o imóvel e depois para alocar ele, para tornar aquele imóvel um negócio, você paga imposto também, que pode chegar a quase 1/3 do que você ganha, né? Na prática, você investe, dá duro danado, e o Estado leva uma grande parte, né, desse dinheiro sem nenhum esforço, sem nenhum esforço. E eu digo mais, se você, além de aluguel, você faz a venda de imóvel, você pode pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o valor que você pagou e o valor que você vendeu, que se inicia com 15% e vai gradativamente aumentando conforme for aumentando o valor do seu ganho de capital, podendo chegar a 22,5%. Então, quando eu digo que o Estado nada faz e leva grande parte do seu dinheiro, eu estou dizendo a verdade. E outra, isso depende do governo A, do governo B, do partido de direita ou de esquerda, isso é geral, porque esta é a regra hoje no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. E eu estou falando aqui, então, de responsabilização pessoal do dono do patrimônio, submetendo esses bens a riscos, por conta de obrigações que podem ter. Eu estou falando de risco tributário e despesa tributária elevada por negócios realizados com esses imóveis no CPF. E isso eu falo de problemas gerados em vida. Mas há também problemas gerados pós-vida, pós-falecimento de um proprietário de um patrimônio no seu CPF. Porque, como eu falei, não importa a quantidade de bens que você tenha ou o número de bens de herdeiros que você tem. Se você tem um imóvel e um único herdeiro, se você tem um imóvel no seu CPF, esse herdeiro vai ter que passar por um processo de inventário, que é uma dor que ninguém vê, que é uma dor que só quem passou por ela pode dizer que é uma dor. Quem, às vezes, tem o patrimônio no seu nome, jamais passou. Quem conquistou o patrimônio e não tinha nada e foi ganhando dinheiro e comprando, não passou por esse problema. São poucas as pessoas ainda que passaram pela dor do inventário. E o que acontece? Quando alguém tem um bem imóvel no seu nome e falece deixando herdeiros,
esse planejamento, essa situação gera um inventário. E as pessoas fazem isso porque não se planejam em relação ao seu patrimônio. As pessoas se planejam para fazer uma viagem, para comprar um imóvel, mas não para fazer a gestão desse patrimônio. E não planejar isso leva a prejuízos em vida, como eu falei, e também pós-vida, após a morte, né? Por quê? Porque a família vai ter que pagar um processo de inventário esse que pode custar, em média, entre 15% até 40% do valor atualizado do patrimônio, e ainda pode deixar essa família presa a um processo de inventário, como eu falei, pagando imposto da herança, o chamado ITCMD, ou ITCD, ou ITD, dependendo do estado que você está. Vai pagar honorário de advogado, vai pagar custas diversas, processuais ou, né, extrajudiciais. Então, há muita despesa envolvida, sem falar que essa família, num processo de inventário, vai estar submetida a ter que discutir a divisão do patrimônio. E isso pode gerar não só perda patrimonial financeira, mas sim a deterioração da família. Eu conheço famílias que se desmancharam por conta de um inventário. O patrimônio que você achou que era para salvar a vida, a sua vida, gerar ganhos e a vida da sua família, acaba virando um problema e um motivo da família se separar. Eu queria contar uma história de um cliente meu, mas é uma história mais comum do que a gente pode imaginar, tá? Bom, o nome desse meu cliente é Roberto. Roberto, vamos supor que é Roberto, tá? O Roberto, ele era um médico e um empresário, né? Ele, graças ao trabalho dele, ele construiu um patrimônio, então, e montou uma clínica e comprou terras, comprou terras. Então, ele era médico, empresário, porque ele construiu uma clínica, né, uma clínica médica, era o gestor dessa clínica médica, e com o dinheiro que ele angariou, tanto na atividade médica quanto na atividade de empresário, dono de clínica, ele comprou imóveis. Imóveis no seu nome. Bom, ganhou dinheiro bastante, guardou dinheiro, aplicava dinheiro, investimentos, né? Investimentos no Brasil, investimentos no exterior. Bom, o fato é o seguinte: Roberto também tinha imóveis urbanos que ele alugava e ganhava dinheiro com isso, tudo no seu CPF, e também ele era produtor rural, ele tinha uma atividade rural, fazendo tudo isso no seu CPF. Tinha todos os bens dele no seu CPF, o dinheiro no seu CPF e a empresa no seu CPF, fazendo atividade médica pessoalmente. Então, tudo da vida do Roberto estava envolto do seu CPF. Atividade produtiva, atividade de trabalho, atividade empresarial, atividade rural, atividade urbana e patrimônio dos mais diversos. Tudo estava no nome dele. Bom, Roberto, durante a vida, como eu falei, ele alugava imóveis, tinha o dinheiro da sua atividade médica, pagava lá imposto de 27,5%. Gastava muito dinheiro com imposto. Quando tinha que vender algum imóvel, ele pagava também muito dinheiro com imposto de renda sobre ganho de capital, porque ele vendia imóveis, comprava imóveis. Mas como ele tinha um ganho sempre, só que aquele ganho acabava sendo reduzido muito por conta do imposto. E também, né, por que eu digo que isso é caro? Quando eu digo que isso é caro, porque tem um método alternativo a tudo isso, né? Há como você ganhar, por exemplo, dinheiro, continuar comprando imóveis, continuar fazendo alocação de aluguéis, né? Continuar vendendo imóveis, mas com um custo tributário que, olha, que reduz 70% em muitos casos, 80% em muitos casos, e a depender da situação, muito mais. E Roberto, ele nunca abriu esse patrimônio para mim. Roberto me contratava eventualmente para olhar um contrato, para olhar alguma coisa dele, né? Algum negócio que ele fazia, uma compra de um imóvel, uma venda de um imóvel. E eu mencionava ele, mencionei em poucas vezes que tive essa oportunidade, dizendo que ele
estava fazendo de forma errada, mas ele nunca me escutou. Porém, Roberto, né, o Roberto não, mas a família do Roberto se tornou uma cliente minha numa péssima hora, num péssimo momento, que foi quando ele veio a faltar. E quando ele veio a faltar, o que ele tinha de patrimônio? Ele deixou lá 3 milhões de reais em imóveis e muito, mas muito dinheiro em investimentos, em outras questões que ele tinha. Bom, o que aconteceu? Roberto tinha uma família com a esposa e os 3 filhos. Só que os filhos não se davam, os filhos não, os filhos já tinham problemas de relacionamento. E esse problema de relacionamento gerou para eles, portanto, a realização de um inventário pelo falecimento do Roberto, mais um inventário judicial. Um inventário judicial em que os herdeiros ficaram brigando por anos pela divisão desse patrimônio. Enquanto isso, como não havia confiança nos herdeiros, alguns bens ficaram parados e se deteriorando. O valor do patrimônio foi se perdendo. Então, vejam vocês, a família Roberto ganhou dinheiro, mas pagou mais do que devia em vida. Além disso, eu esqueci de mencionar, durante a vida, Roberto passou por algumas ações judiciais trabalhistas decorrentes da sua clínica, E ele foi chamado a pagar esses valores. E em algum momento, ele não conseguiu pagar. A clínica não tinha dinheiro para pagar. E esse compromisso acabou refletindo no sócio, no patrimônio pessoal do sócio. E ele teve alguns bens imóveis e recursos financeiros penhorados, porque aqueles bens imóveis e aqueles recursos financeiros estavam no seu CPF. Claro que ele, né, resolveu aquilo, mas ele perdeu, pagou muito mais do que devia, não teve a chance de fazer um acordo, por quê? Porque simplesmente se redirecionou essa dívida para o CPF dele. Então, Roberto teve dificuldades em vida por ter o patrimônio no seu CPF e deixou um grande abacaxi para a família no dia em que ele faleceu, porque aquele patrimônio acendeu ainda mais as disputas e as brigas internas na família, e a família ficou presa num processo de inventário durante anos. Isso é triste demais.